Olá, vamos para mais uma aula. Essa é uma aula de atualização do nosso curso completo de departamento pessoal e também uma aula para os nossos seguidores do canal do YouTube, que vão se valer desse conteúdo muito importante para o momento. Nós estamos em vias aí de uma nova atualização, né, dessa NR1, deve entrar em vigor aí no mês de maio. Portanto, é muito importante que você tenha ciência, você que trabalha na área de DP, RH e segurança e medicina do trabalho. É muito importante que você esteja atualizado daquilo que os órgãos governamentais irão requerer, né, da sua empresa, né, ou de todas as empresas que devem estar enquadradas na NR1. Bom, a NR1 ela tem, por prática, né, ela não é uma NR nova, mas ela já rege a, toda a parte de segurança e saúde do trabalho. Portanto, ela tem algumas ligações com NR7, com NR9, que trata do meio ambiente, NR7, que trata ali das questões da saúde do trabalho. E é muito importante que você esteja antenado para tudo que vai acontecer a partir de maio, quando se trata de NR1. Ok? Então, a gente vai falar aqui sobre gerenciamento de risco ocupacional, sobre o programa de risco ocupacional, que é o PGR, e todas as empresas devem possuir, né? Então, vamos tratar aqui alguns pontos importantes que eu trouxe para compartilhar com você. Vamos lá. É, a gente vai trazer aqui as atualizações de 2025, ok? Bom, a partir do dia 26 de maio, então as empresas terão que incluir aí nos riscos que já existem dentro do seu PGR, né, do Programa de Gerenciamento de Risco, as empresas deverão inserir os riscos psicossociais, ok? No gerenciamento de riscos ocupacionais. Por quê? Os riscos ocupacionais eles já existem, todas as empresas possuem esse gerenciamento de risco ocupacional, porém, os riscos psicossociais não estavam contemplados, ou não estão ainda, até que entre em vigor, contemplados no GRO, ok? Então, todas as empresas agora deverão olhar para o aspecto de segurança e saúde do trabalho sob essa ótica, ok? De que a inclusão das doenças psicossociais é um fato novo, ok? Que as empresas devem atentar. Bom, a mudança destaca, então, os riscos psicossociais, como o estresse, assédio, carga mental excessivo, que devem ser identificados e gerenciados pelos empregadores como parte das medidas de proteção de saúde dos trabalhadores. Então, a gente sai um pouco do aspecto do risco físico, biológico, a gente vai falar sobre os riscos à frente, e agora existem algumas questões que são que afetam as relações psíquicas ou as emoções, né? O lado psicossocial de relacionamento das pessoas com o ambiente que acarretam aí algumas doenças de origem psicológica. Bom, aqui eu trago os tipos de riscos que são controlados pela NR1. Então, a gente tem o risco físico, né, que é ruído excessivo, vibração, calor, frio. O químico, poeira, fumos, névoas, vapores, gases tóxicos. Biológico, vírus, bactéria, fungo, parasitas. Ergonômico, postura inadequada, movimentos repetitivos, fadigas. Mecânicos, queda, choque elétrico, corte, aprisionamento. E, por último, aqui nós estamos inserindo ali o estresse, o assédio moral, a carga excessiva de trabalho, e tem algumas outras questões, como, por exemplo, uma meta excessiva também vai contar. Existem alguns pontos que podem desencadear um risco psicossocial, ok? É muito importante que você esteja atento
para todos os riscos que a ANR já cobria, e com essa inclusão agora, a sua empresa deverá estar enquadrada para atender ou para resguardar ou para proteger os trabalhadores de possíveis riscos psicossociais. Ok? Vamos lá. Principais mudanças. Né? O que são riscos psicossociais? Riscos psicossociais estão relacionados à organização de trabalho e às interações interpessoais com o ambiente laboral. Então, tudo que está relacionado a relacionamento ou interações interpessoais no ambiente de trabalho, que podem gerar aí, fatores como meta excessiva, comentei no slide anterior, jornada extensa, ou seja, gente que faz hora extra com frequência, a ausência de suporte. Então, o empregado está ali, ele tem que se virar. Ele olha para o lado, ele não tem uma pessoa para dar um apoio para ele, ele é sozinho naquilo ali, ele não tem suporte. Assédio moral, que é muito falado. Então, conflitos interpessoais, falta de autonomia. Então, às vezes a pessoa ela não consegue desenvolver todo o trabalho porque ela não tem autonomia. Então, ela tem que ficar sempre se remetendo a uma pessoa. Às vezes a relação com essa pessoa é desgastante, então começa a gerar conflitos. E isso vai afetando o psicológico do trabalhador, tá? Então, esses fatores podem causar estresse, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental nos trabalhadores. Então, esses riscos passarão a estar contidos na NR1 a partir de maio de 2025. Okay? Então, o que muda com a atualização da NR1? Os empregadores devem identificar esses riscos, tá, nos seus ambientes de trabalho, independentemente do porte da empresa. Tá? Não importa se você tem empregado, não importa a quantidade, você deve estar enquadrado nessas condições. Caso os riscos sejam identificados, será necessário, então, elaborar e implementar um plano de ação. Existe um padrão, um modelo de plano de ação para que ele seja implementado. E ali você deve incluir medidas preventivas e corretivas como reorganização do trabalho, melhoria nos relacionamentos interpessoais, treinamento, eliminação de riscos de diversos aspectos para proteger a parte psicossocial do trabalhador. Tá? É, e essas ações elas devem ser adotadas, okay? Como parte de monitoramento contínuo. Então, tudo que você identificou como ação de inclusão dessas doenças no seu programa de risco ocupacional, né? E, agora as empresas deverão monitorar continuamente isso, né? Avaliar a eficácia, revisar sempre que for necessário, para aplicação de medidas que reduzam ou mitiguem a possibilidade de causar uma doença psicossocial. Okay? Como que será a fiscalização? Né? As empresas vão ser fiscalizadas de que forma? Bom, primeiro, temos aí uma questão que é um aspecto muito comum, né, que são as denúncias. Essas denúncias elas podem ocorrer de forma que o empregado ele pode identificar que ele está numa situação de risco psicossocial e ele pode denunciar a empresa ao Ministério do Trabalho, ou o próprio percentual de índice de afastamento, de doença, de acidente, automaticamente é direcionado ao Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, por causa dessa autoincidência que acontece, que são monitoradas, né? Essas ocorrências são monitoradas por meio do E-Social. Então, o E-Social envia as informações de afastamento, coincide as doenças, com os acidentes. Então, tudo isso já estão sendo monitorados já há algum tempo. E que antes era monitorado via a CAT, né? Comunicado de Acidente de Trabalho, que gerava ali processos de afastamento pela Previdência. Então, hoje, esse dado está muito mais vivo dentro dos órgãos governamentais que poderão direcionar ao Ministério do Trabalho e a sua empresa pode ser notificada a prestar contas sobre determinado ponto
E podem vir autuações pesadas, tá? Entendo que as autuações elas podem vir num risco de milhares de reais, que pode, inclusive, interditar uma empresa, tá? Não somente pelo aspecto financeiro, mas pelo aspecto de proteção ao trabalhador. Então, os setores de alta incidência de adoecimento mental, como teleatendimento, bancos, estabelecimentos de saúde, serão prioritários. Durante as inspeções, os auditores fiscais verificarão aspectos relacionados à organização do trabalho, buscarão dados aí de afastamentos por doença, como ansiedade, depressão, afastamentos por doença, como diversas coisas. Entrevistando os trabalhadores, analisando os documentos para identificar possível situação de risco psicossocial. Então, é muito importante que a sua empresa esteja preparada para que ela não seja autuada num caso de uma fiscalização. Bom, as empresas precisarão contratar empresas terceirizadas para diagnósticos psicológicos. A norma não obriga, ok? A norma não obriga que tenham psicólogos ou profissionais especializados para isso, tá? Porém, as empresas podem, e diria que devem contratar consultores para auxiliar na identificação de avaliação de riscos psicossociais e para que eles possam prover condições de treinamento ou de formas de redução de possíveis riscos. Então, a melhor medida são as empresas, né, a melhor medida é que as empresas tenham um programa de treinamento para resguardar os aspectos psicológicos dos seus trabalhadores. Essa é a melhor medida. A empresa não tem, ainda não identificamos. Você deve buscar essa identificação, deve obter, ou gerar um plano de ação e deve trazer profissionais que possam apoiar a sua empresa na mitigação desses riscos. Bom, pontos de atenção aqui é a inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento de risco operacional, de riscos ocupacionais, tá? As empresas, então, devem identificar aí, avaliar e gerenciar todos os riscos, tá? Isso deve estar dentro do PGR, que antes era o PPRA, né? Que agora é o PGR, que assumiu esse papel do PPRA. A elaboração do plano de ação são pontos que você deve identificar. Bom, eu fiz a inclusão dos riscos psicossociais, eu já avaliei, eu tenho alguns riscos, ok. Você então deve criar um plano de ação para que esses riscos, para que os trabalhadores que estão enquadrados nesse risco possam ser amparados de forma psicológica, tanto através com profissionais especializados, com programas de treinamentos, com reenquadramentos, reajustes dos processos para que eles tenham um ambiente propício para a sua prestação de serviço. Okay? Os riscos de autuações, tá? Vamos lá. Omissão na identificação. Então, a empresa tem lá o seu PGR, o Programa de Risco, de Gerenciamento de Risco. Ele tem um PGR onde ele já tem ali, dentro do seu PGR, alguns riscos monitorados, sejam eles físicos, ergonômicos, biológicos, de atividades, enfim, qualquer que seja o risco. A empresa identificou que tem um risco psicossocial. Ela deve refazer o seu PGR, incluindo esse risco. Eu já tenho, vou fazer só quando eu for renovar. Não faça isso. Refaça o seu PGR, inclua esses riscos, porque se você for fiscalizado, sua empresa for fiscalizada e você não apresentar um documento com o mapeamento da identificação dos riscos psicossociais, sua empresa vai ser autuada. Então, esteja bastante atento com isso. A ausência de plano de ação efetivo. Identificou que tem risco? Isso está dentro do teu PGR? Ok. Qual que é o plano efetivo para mitigar possíveis
problemas ou possíveis riscos de doenças psicossociais dentro dessa área que foram identificados os riscos. Ok? Então, tenha atenção sobre esses pontos. São aspectos que levam a autuações. Falta de monitoramento contínuo. Eu fiz uma vez, monitorei, identifiquei, coloquei ele no meu PGR, fiz um plano de ação, realizei o plano de ação e depois dali para lá, larguei para lá. Não. Você deve fazer monitoramento contínuo. Porque, como a vida, o organismo de uma empresa é vivo, as coisas acontecem sempre na sua tempestividade, na volatilidade, com causas que são inerentes ao negócio da empresa, causas que são decorrentes de ações governamentais, causas decorrentes de agentes externos. Você sempre deve avaliar se houve algum acontecimento, algum fato que pode implicar na eficácia do seu gerenciamento. E isso, com monitoramento contínuo, você consegue pegar isso. Okay? E, por último, a desconformidade com treinamentos e capacitação. Perceba que, quando você faz você não fornece, né, a sua empresa não fornece treinamentos adequados aos colaboradores, os riscos eles existirão, porque não houve um tratamento prévio. A NR, a NR1, ela trata, inclusive, treinamentos antes do empregado iniciar suas atividades. Vejam que, para o aspecto de desenvolvimento de uma atividade dentro de uma empresa não deveria contratar uma pessoa e colocar ele para executar uma tarefa sem antes ter havido um treinamento nas áreas que são requeridas treinamentos específicos. Por exemplo, se um trabalhador é contratado para operar uma máquina, não faz sentido uma empresa contratar uma pessoa e colocar essa pessoa para operar essa máquina sem o devido treinamento. Estou dando um exemplo para que vocês possam entender qual que é a lógica. A NR1 protege isso. Ela diz que as empresas deverão treinar os seus trabalhadores antes deles iniciarem as suas atividades laborais. Isso se aplica aonde é necessário um treinamento prévio. Então, guarde, né, esse ponto. A sua empresa não pode ter desconformidade com treinamento e capacitações, tá bom? Para que esses riscos psicossociais não causem autuações para a sua empresa. Então, a gente fica por aqui. Se você acompanhou a gente pelo YouTube, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Tem muita coisa boa que a gente coloca com diversos assuntos, né? Você que é o nosso aluno deve estar inscrito no nosso canal, porque tem outros assuntos dentro do nosso canal que a gente trata que complementa conhecimentos dentro da área de departamento pessoal e dentro da área de RH, ok? Então a gente para por aqui e a gente se vê numa aula de atuação ou no próximo vídeo.